você começa aos poucos transferir aquilo que está dentro de você para os outros. Amém? Não tem nada que seja construído dentro de você que não seja transferido para quem está ao seu redor. Tudo que Deus coloca dentro de você, de alguma forma você acaba transbordando. E esse transbordar, parte disso é a sua alma, é o seu jeito, é a sua forma de agir, é o seu comportamento, é a sua forma de se relacionar. Isso são traços que Deus coloca dentro de você, que acaba transferindo para o outro. Sabe, quando você ama uma pessoa e você... Amém? Amém? E assim o Senhor, Ele coloca o próprio Espírito dele dentro de nós, para que essa presença, essa paz, esse amor, essa verdade comece a alcançar outras pessoas. Isso é igreja. Amém? Igreja não é um lugar físico, não é uma instituição, não é um CNPJ. Muitos podem ir para a igreja, mas não fazer parte dela. Por quê? Porque ser igreja é quando eu permito fluir algo que Deus construiu dentro de mim. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Abra sua Bíblia, 1 de João. 1 João, capítulo 3. Deixa eu só tentar concluir um pouquinho do que eu estava falando. Na hora que Deus constrói algo em você, e isso que Deus construiu em você começa a ser transferido para mim, nós entramos em comunhão. Amém? Temos comunhão mesmo sem estar do lado o tempo todo. Eu tenho comunhão com irmãos que estão em outros países. Amém? A comunhão no Espírito, ela independe do tempo e do espaço. O tempo prende a nossa consciência para o agora e traços daquilo que passou, marcas daquilo que passou. Mas no Espírito nós podemos entrar na plenitude de Deus. Amém? Você crê nisso? É só pela fé. Não tem como entrar na plenitude de Deus se não for pela fé. Porque em todo tempo a sua alma vai querer dizer o que é a realidade para a sua vida. E a realidade da sua vida não é o que sua alma diz, porque a sua alma está limitada ao tempo e ao espaço. Mas quando você acredita, ou seja, pela fé, você absorve aquilo que no Espírito Deus diz, aí você percebe o que passou, o que está acontecendo e até o que vai acontecer, porque simplesmente você crê. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. 1 de João, capítulo 3, a partir do 1 diz assim: vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus,
e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E o versículo 3 diz: e todo o que nele tem essa esperança, a esperança de ser filho, a esperança de ser manifesto, a esperança de ver o próprio Deus, ser como Ele é, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Essa passagem aqui é muito rica, porque ele revela quem nós somos. Diga assim: eu sou filho de Deus. Essa revelação de filhos traz uma identidade espiritual. Jesus, ele veio cumprir perfeitamente tudo o que o Pai determinou. Tudo absolutamente foi concluído, foi manifesto em Cristo. Por isso que quando aqui em João ele está nos chamando de filhos, é necessário, como Jesus disse, nascer de novo. Porque quando você nasce do Espírito, você nasce como filho de Deus. Nós nascemos naturalmente, todos aqui, todos os seres humanos, nascem naturalmente e recebem a herança do seu pai natural, como sendo Adão. Adão é a nossa origem natural, por isso que nós temos um corpo físico. Mas aí, o que acontece? Esse corpo físico está debaixo da lei do pecado e da morte. Por isso que no nosso corpo natural não temos como fazer nada para resolver essa situação. É como se aqueles que nascem já nascem debaixo de uma condenação. Todos os que nascem naturalmente já recebem o código genético do pecado. E como resolver isso? Se nós naturalmente não conseguimos, aí, na plenitude dos tempos, a lei do pecado e da morte foi aniquilada pela graça de Deus. Mas o que acontece? A graça de Deus, ela não pode ser absorvida pela minha mente natural. É isso que eu quero que você entenda. Nós naturalmente não conseguiremos absorver das maravilhas que Deus tem para nós. Por isso que Jesus disse: é necessário nascer de novo. Porque quando você nasce de novo, você nasce na natureza que pode absorver a graça plenamente. Amém? Diga assim: eu tenho essa natureza. Glória a Deus que você nasceu de novo. Nascer de novo é a atitude de reconhecer que esse pecado habita em você. Isso aí muitos reconhecem, praticamente todos reconhecem, de alguma forma. Mas, além de reconhecer que esse pecado habita em mim, eu sou tocado pela necessidade de um Salvador. A necessidade de um Salvador é você dizer: eu não consigo por mim mesmo. Essa atitude de necessitar um Salvador lhe dá a capacidade de dar um passo em direção a Ele. Ninguém se achega a Deus sem crer. É impossível.
Não existe outra forma. Existe o que? Entenda. A religião promove situações que parecem, que fantasiam, que mascaram uma vida próxima de Deus. E o que acontece? Nada que você faz de bom, nem nada que você faz de ruim, vai agradar a Deus se não for gerado no Espírito. Você entende isso? Ou seja, existem pessoas que podem passar a vida toda fazendo bem, mas se não reconhecer a sua debilidade e a sua necessidade, não tem como receber vida. Porque a atitude de fazer o bem naquela pessoa estava plenamente na sua alma somente, e não no seu espírito, porque não recebeu vida. Aí eu entendo a necessidade prioritária de guardar a vida de Deus e ter comunhão com Ele. Porque a única forma de você edificar a sua fé é você tendo comunhão com o dono da vida. A forma que eu tenho de edificar essa nova natureza que eu recebi é me comunicando com Deus. Diga assim comigo: Deus quer um relacionamento pessoal comigo. Olha só que honra, que privilégio poder ter um Deus que quer estar perto. Uma pessoa que se importa, ela quer estar perto. Ela quer saber como está. Ela quer saber o que está passando. Por isso que quando Deus criou o homem, Ele todos os dias o visitava na viração do dia. E Adão, no momento em que ele desobedeceu a Deus, ele se escondeu. E nós herdamos um pouquinho disso. Às vezes, quando nós falhamos na caminhada, em vez de buscar aquele que tem a solução, em vez de se derramar diante daquele que nos criou, que nos conhece, nós nos escondemos. Nós muitas vezes tentamos fugir. E entenda, esse fugir não é algo exterior, é algo muito lá dentro de você. Porque o lugar onde Deus alcança a nossa vida é tão profundo. Ele que nos criou, é Ele que nos conhece genuinamente. Então, naquele momento que Deus veio visitar o homem e Adão se escondeu, naquele momento ali, a capacidade de Deus de resgatar aquele homem não ia ser mais na forma que ele estava. A maneira de Deus alcançar e voltar a ter comunhão com o homem não podia ser mais naquela dimensão. Amém? Por isso Ele nos deu uma natureza nova.
E é na sua fé que Ele se relaciona com você. Diga assim comigo: eu preciso edificar a minha fé. Amém? Amados, a fé é o simples fato de você ouvir e cumprir o que Deus quer, o que Deus fala. Sabe essa situação que você está passando? Ela tem uma solução específica. E essa solução específica está em você ouvir o que Deus quer para você. Está entendendo isso? Sabe quando a gente está numa situação muito complicada? Vou dar um exemplo. Ninguém aqui está numa situação muito complicada, né? Bem, uma situação assim extremamente complicada. Entenda que seja qual for essa situação, ela é uma circunstância. Mas no meio dessa situação, seja lá o deserto que for, seja lá a tribulação que for, a sua fé lhe dá a capacidade de ouvir algum direcionamento de Deus. Alguma coisa Deus está falando. Mesmo se na sua alma ele pareça calado, distante, seja lá o que for, alguma coisa ele está dizendo. Porque ele se comunica conosco na nossa fé. Aí quando dentro de você acredita, eu preciso buscar mais. Diga assim: eu preciso buscar mais. Glória a Deus por isso. É o seu Espírito que diz isso. É o seu Espírito que, iluminado por Deus, tem a necessidade de se alimentar. Porque quem não se alimenta no Espírito vai estar com fome da carne. Entenderam isso? Eu não preciso esperar ter fome no Espírito. Aí é que está a chave. Porque o sinal da fome ele vai acontecer no seu natural. Você vai ter fome, vai ter dor, não sei se você já está sentindo, não sei a hora que você almoçou, mas naturalmente a gente tem esse sinal indicando: olha, você precisa comer. Uns têm mais, outros têm menos. Você precisa comer, você tem que comer. Aí começa a lembrar daquele prato. Mas o que acontece no Espírito é que não vem essa dor, mas vem uma consciência, vem um chamado, vem um convite do alto, onde nós somos conduzidos a nos alimentar, a buscar o alimento, a buscar o pão, a buscar a Jesus. Aí o que acontece? Nesse momento onde eu desejo me alimentar do Espírito, as ofertas e os pratos que a carne nos oferece, e saiba, diariamente a sua carne tem pratos para lhe oferecer. E chega uma hora que, se eu não estou alimentado no Espírito, esses pratos que a carne oferece são extremamente saborosos, extremamente chamativos, atraentes. Mas aí, quando o seu espírito está alimentado, ou seja, você já comeu do pão, você já bebeu do vinho, você está sendo nutrido no Espírito,
aqueles pratos que a carne lhe oferece não vão fazer mais aquele efeito dentro de você. Não vão mais ativar o desejo de se alimentar daqueles pratos. E assim é o novo nascimento. Quando você nasce com uma nova natureza, você nasceu e está debaixo da graça. Você não está mais debaixo da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte, ela age somente no seu corpo físico. Mas quando você, pelo Espírito, começa a crescer, a se fortalecer, a adorar a Deus, a gente vai entender isso daqui a pouco, você começa a ter uma vida diferente da natural. Você tem uma vida espiritual, você tem uma vida sobrenatural. A vida sobrenatural é sair voando, é sair... Não tem nada a ver com isso. A vida sobrenatural é quando você crê. A vida sobrenatural, ela se manifesta quando a sua velha natureza faria algo, mas a sua nova natureza tem um outro entendimento. Esse entendimento veio do reino de Deus, porque o reino de Deus é uma mentalidade nova, é uma mentalidade que ama, é uma mentalidade que perdoa, é uma mentalidade que deseja buscar mais a verdade, construir mais a verdade. Aí o que acontece? Na hora que você se deixa ser construído a sua fé, você começa a funcionar nesse reino. Amém? E é isso que vamos ver aqui. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Primeira Coríntios 1, 30 diz assim: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vou ler de novo. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Essa passagem revela que sabedoria, justiça, santificação e redenção chegou na sua vida através do próprio Jesus. Não é algo que você vai conseguir. Não tem nada que você possa fazer para mudar o seu estado espiritual. Entenda, muitas pessoas acreditam que eu vou fazer isso para receber isso. Eu vou fazer tal coisa para que Deus faça por mim tal coisa. E o novo nascimento não tem nada que você possa fazer. Ou seja, não tem nada
que uma pessoa que esteja morta possa fazer para deixar de ser morta? Como é que uma pessoa que está morta vai decidir: não, eu não quero mais estar morto, eu quero estar vivo? Estão me entendendo? Aí o que acontece? A condição de receber vida não está dentro de nós, está naquilo que Jesus fez. Por isso que, não, eu quero buscar sabedoria, justiça, santificação, redenção. Tudo isso já está em você através de Cristo Jesus. Por isso que na hora que eu me relaciono com Ele através do Espírito, tudo isso é transferido para mim. Do jeito que a gente iniciou aqui com a introdução que eu fiz. Aquilo que Deus constrói dentro de você, você transfere para toda a sua família, para aqueles que estão ao seu redor, para os seus amigos. Aquilo que Deus fez em Cristo é transferido para você quando você se relaciona com Ele. Eu quero buscar justiça. Aí a natureza caída vai tentar de várias formas. Não, eu vou ligar para o fulaninho, vou falar. Não, eu vou escolher. Não, eu vou dizer umas verdades. Deus não disse que tem que falar a verdade? E ainda bota a Bíblia. E anota as referências, tudinho. Ou seja, a nossa santificação é o resultado da nossa intimidade com Ele. Não é resultado do seu esforço em renunciar às coisas que o mundo tem. Existem pessoas que através das suas renúncias se ensoberbecem. Eu jejuei um mês, não toque em mim. Sabe, eu estou fazendo isso. E aquela atitude de renunciar, aquela atitude de ser bênção mesmo, de fazer o bem, pode ensoberbecer. E a pessoa se orgulhar daquilo que faz, e a pessoa se achar merecedora. Ei, esse caminho é de morte. E amados, quantos estão nesses caminhos? Quantas denominações têm entrado por esses caminhos? Mas o Senhor está levantando um povo que crê que tudo foi feito em Jesus. Tudo. Aí o que falta para mim? Buscar mais dele, me relacionar mais com ele, transmitir mais do que ele transfere para mim. Esse é o funcionar dentro desse reino maravilhoso que ele veio nos deixar. Só que o que acontece? Esse reino não é físico. Sabe quando o imperador, quando a gente estuda história, o império tal, ele alcançou tais territórios. O reino de Deus, ele não se limita a um território físico, geográfico ou ao tempo. O Império Romano foi um grande império, mas naquela época. Grego, a Grécia dominou aquela. Entenda, existem resquícios daquela época, mas muito superior é aquilo que está acima do tempo, é aquilo que não se limita ao tempo, e esse é o reino de Deus, e Ele veio colocar isso dentro de nós. Ele veio transferir esse reino para nós, para que nós levássemos esse reino para outros.
Como é que eu vou levar esse reino para outros, se ele não está construído dentro de mim? Você só pode transferir aquilo que foi construído dentro de você. Por isso que a base do reino é o amor. Não tem como eu querer me mover nesse reino sem vivenciar o amor do Pai. Porque foi tudo que Jesus veio revelar. Na cruz ele revelou, nas suas palavras ele revelou o amor. Na sua caminhada, no seu exemplo, em tudo, na sua obediência, na sua reverência, tudo que Cristo revelou, revelava o amor do Pai. E tudo que o Espírito revelar em você, vai revelar Cristo. Por isso, Cristo em nós é a esperança da glória. O mundo clama pela manifestação dos filhos. Onde estão os filhos? E assim, eis aqui, eis-me aqui. Por isso, que quando nós, de alguma forma, revelamos, manifestamos esse amor, nós estamos trazendo o reino de Deus para essa terra. Porque, amados, sem Deus, o mundo jaz. A gente vê sinais da falta de amor todo canto. Se você abre a mídia, se você vê nas instituições, você vê em todos os lugares que o amor não está governando relacionamentos, comportamentos. E pelos comportamentos que a gente vê que há um governo totalmente diferente do governo de Deus. É um governo carnal, é um governo que busca os próprios interesses, é um governo maligno. Misericórdia. Quando eu falo de um governo, não entenda como sendo os governantes políticos, não. Porque a palavra diz que nós devemos orar por eles. A justiça não vem deles, a nossa justiça vem do nosso Pai. Amém? Eu não estou esperando a justiça dos homens. Não espero o governo perfeito dos homens. Ei, quem espera por isso, amado, espere no Senhor. A palavra diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor. A palavra não diz esperei com paciência no homem, muito pelo contrário. A palavra nos exorta a não confiar. Entenda, depositar nossa confiança. A palavra diz que não devemos confiar na nossa própria carne. Não podemos confiar. E esse entendimento de você não confiar na sua própria carne lhe dá o discernimento, lhe dá aquele sinal. Ei, sinal amarelo. Opa. Para muitos, sinal amarelo é acelera. Só que não. Para muitos, até o sinal vermelho é acelera. O que a gente tem visto aí? Taxista, motoqueiro, olha. Vamos ver. Mas entenda, sinais amarelos e sinais vermelhos no Espírito, eles
tem uma mensagem a passar. E bem-aventurados aqueles que conseguem ver os sinais. Estão entendendo? Deus envia sinais. Não vai ser um semáforo assim na sua frente, uma visão, tem uma visão espiritual, não. Os sinais de Deus às vezes é uma palavra que você lembra. O sinal de Deus às vezes é a voz da mãe, a voz do pai, é a voz do marido, a voz da esposa, a voz do filho, é a voz do pastor, é a voz de um amigo. É uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem no Face, é uma mensagem caminhando, no ônibus passou e leu, quero 2 segundos, Deus falou. Isso já aconteceu comigo, eu estou falando porque Deus já falou comigo assim. Uma mensagem onde em 2 segundos passou aquilo ali e penetrou o meu espírito. Uma voz, a voz, amados. Quando você ouve a voz e segue, você vence. Muitos estão querendo a vitória. Eu quero a vitória, eu quero essa vitória. Brigando para conquistar uma vitória. Sua vitória está em ouvir a voz de Deus. Amém? A sua vitória está em crer. Porque Ele é a nossa vitória. A circunstância indica que vencer é resolver, só que não é. Vencer é você dentro da barriga do peixe, você ser conduzido ao lugar que Deus quer. Por isso Jonas precisou passar por aqueles 3 dias aí. E o que seria a morte dele foi simplesmente um empurrãozinho. Foi simplesmente um incentivo a obedecer a voz. Amados, eu vou declarar uma palavra profética sobre você. Dê ouvidos ao que Deus falou no seu coração. Dê ouvidos. Porque quando você permite que essa voz lhe conduza, você vai tomar atitudes de fé. E essas atitudes de fé vão construir algo dentro de você que é muito maior do que esse problema que você está passando. Eu recebo essa palavra, porque eu precisava ouvir isso. Então, quando eu permito que essa voz me conduza, eu venço. E muitas vezes nós estamos tentando vencer as batalhas, as circunstâncias, as lutas, com outras armas. Por isso que Davi, no momento terrível ali em Ziclague, as mulheres e as crianças foram raptadas, a cidade foi destruída. Todos estavam se levantando contra ele, porque ele era o líder. E a alma dele se abateu, ele se angustiou, mas ele decidiu buscar o Senhor. E ele fez a melhor parte, ele buscou exatamente a atitude certa. A atitude natural era se matar, era sair para desesperado, sei lá. Mas ele foi adorar a Deus. Ele foi se
derramar em Deus. Amados, muitos pensam que para você se firmar em Deus precisa ter muita teologia. Não é teologia que você precisa. O que você precisa é uma tenda pessoal, onde você entre e se esconda ali na presença de Deus. Tempo com Deus é que faz você firme. Amém? Uma pessoa que tem autoridade no Espírito é uma pessoa que tem tempo com Deus. Não é uma pessoa que tem um título de pastor, apóstolo, evangelista, sei lá. Uma pessoa que tem um diploma de doutor em teologia sistemática. Ei, isso é nada. No Espírito, isso não é nada. Pode ser muito para outras coisas, mas eu estou falando do reino espiritual. No reino espiritual, não tem nada que de você mesmo possa dizer ou indicar. No reino do Espírito, o que vale é a sua comunhão com Deus. Porque a armadura espiritual que você tem sobre a sua vida, ela só é válida quando você se relaciona com o dono da armadura. Efésios 6 fala da armadura de Deus. Mas sem Deus, de que vale essa armadura? A mesma coisa que Davi, ontem Naldo falou extremamente, falando que se Davi fosse com a armadura de Saul, ele ia receber a glória para si. Também ia ser a glória para o homem. Mas ele foi na força do Senhor. Ele foi na vontade de Deus. Ele foi pela fé. Amado, se você vai pela fé, você vence. É isso que a gente precisa aprender a desenvolver a fé. E aqui eu quero trazer algo que não vamos desenvolver hoje, é algo que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. Mas esses tópicos aqui vem mostrando esse processo do desenvolvimento da fé. O que vai fazer na sua vida? Primeiro, mortificação da carne. O desenvolvimento da sua fé vai levar a uma mortificação da sua carne. Porque quando a sua carne é mortificada, o seu espírito está cada vez mais pronto para responder à voz. Quantas vezes a gente ouve um direcionamento específico de Deus e não consegue obedecer? Simplesmente. Às vezes, uma simples atitude de abrir a Bíblia e ler, uma simples atitude de você orar, meu Deus, o básico, uma simples atitude de você ver uma situação na vida de alguém e você liberar uma palavra sobre essa vida. Vocês estão entendendo isso? É algo simples. A mortificação da carne, ela vai ativar nosso espírito para poder obedecer a Deus. Muitas vezes, nós no espírito ouvimos o direcionamento de
Deus, mas por não mortificar a carne, simplesmente estão travados, bloqueados. Pessoas que estão enrijecidas no espírito para poder fluir. Porque entenda, o obedecer a Deus não vai ser o seu esforço, vai ser um fluir do próprio Deus através da sua vida. Por isso que, para que essa obediência aconteça, não vai ser o seu esforço em ser espiritual. Ninguém pode se esforçar em ser espiritual. Se existe algum esforço por ser espiritual, já demonstra que não é o seu espírito que está fazendo. Se há algum esforço, esse esforço é na região da alma. E Deus não está interessado no seu esforço, Ele está interessado no seu descanso. Ele está interessado na sua rendição, na sua entrega. E para isso não tem esforço. É se jogar, é se derramar. Amém? Os filhos têm o desejo de buscar o Pai, porque a natureza do Pai se manifesta no Filho. E quando a natureza do Pai se manifesta no Filho, a natureza de Deus se manifesta aonde você passar. Isso tudo é pela fé. Não é o seu esforço em ser bom. Não, agora eu vou me esforçar, eu vou ser bem bonzinho. Ei, desde quando? No céu não estão os bonzinhos. No céu estão os remidos. Ser bonzinho é uma capa que a religião coloca para que as pessoas vejam que nós merecemos algo de bom, mas não é por aí. Eu reconheço que eu não sou nada. Eu reconheço que eu sou pecador, que eu sou falho. Eu reconheço que eu preciso de um Salvador desesperadamente. Aí todas essas realidades, porque são realidades, todas essas realidades me empurram a buscar a Deus, a ter comunhão com Ele, e ali eu encontro o meu descanso, a minha paz, ali eu encontro o meu propósito, o meu chamado, ali eu encontro a minha identidade. Quem encontra a sua identidade na presença de Deus, jamais vai ser roubado, jamais vai ser desamparado, jamais. O homem pode falhar com você, a empresa pode falhar com você, seja lá o governo, mas Deus nunca vai te desamparar. Por isso que é essa identidade que precisa ser desenvolvida. É uma identidade onde eu estou andando naquilo que Ele já fez, então é Ele que está fazendo. Amém? Essa unção está aqui nessa noite. Uma unção que nos faz andar naquilo que está feito. Feche seus olhos. Que a palavra de Deus venha construir a realidade sobre nós. Tudo que foi liberado aqui no Espírito alcança o seu Espírito. Por isso que quando Deus nos alcança pelo Espírito, Ele já faz tudo aquilo que Ele nos conduz a fazer, tudo aquilo que Ele diz, tudo aquilo que Ele fala dentro de nós, Ele mesmo realiza, porque Ele realiza tanto o querer como o efetuar. Em Cristo está a nossa redenção
nossa santificação, nossa justificação, nossa sabedoria. E essa unção está sendo liberada sobre nós. Senhor, no nome de Jesus, que o Teu Espírito venha transferir para nós, ó Deus, a realidade de Cristo. Manifesta, Senhor, essa realidade diariamente, Senhor, todos os dias de nossa vida, essa realidade se manifesta, Pai. E a natureza velha tenta impedir que seja manifesta a realidade da nova natureza, mas o poder do sangue age sobre nós, o poder do nome de Jesus age sobre nós, o poder daquilo que o Senhor já fez está acima de que qualquer outra coisa que o mundo tente fazer, do que a carne tente fazer, do que o inimigo tente fazer. No nome de Jesus, essa vitória, a vitória de ouvir a Deus, se manifesta hoje sobre a sua vida. Siga essa voz, seguindo a voz do Senhor, somos conduzidos de fé em fé, de glória em glória. Que a vida de Deus se manifeste cada dia mais. Aleluia, Jesus. Só o Espírito de Deus, só o Espírito de Deus pode me levar, pode me levar a andar em Deus, pode me levar, pode me levar a andar em Deus, a viver em Deus. Só só o Espírito de Deus, pode me levar, pode me levar a andar em Deus, pode me levar, pode me levar a andar em Deus, a viver em Deus. Só o Espírito, só o Espírito de Deus. Fique sobre os seus pés, vamos adorar o Senhor, declare isso. De Deus, pode me levar, pode me levar, pode me levar a andar.
relação à oferta, nós não nos deixamos ser conduzidos por o que Deus diz. E numa atitude tão simples de perguntar a Deus, de ouvir, Senhor, o que eu oferto? Olhe, no momento da oferta, no momento do culto, muitas vezes, Deus não quer o que você quer entregar, Ele quer algo mais. Às vezes a gente se restringe a entregar algo. Não estou falando somente em relação à oferta, mas até mesmo, seja no louvor, seja numa atitude de levantar a sua mão. Coisas tão simples, seja uma atitude de dar um abraço do irmão, seja o que for. Amados, a palavra fala que quando nós entregamos nossa vida como um sacrifício vivo, o culto a Deus não é um momento específico do domingo à noite. Culto a Deus é a nossa vida, e a gente oferta a Ele muito além de um recurso. Amém? Só o nosso Deus nos vai levar a Ele, porque Ele nos escolhe para que a gente seja sinal de vida para outros.